Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Sacando Matemática. Há poucos dias eu dei 30 questões variadas, a maioria das questões do ensino médio. A questão 24 diz assim, a questão 24 é da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Qual das funções é par? Ele dá aqui 1, 2, 3, 4 funções. Aqui quer dizer, nenhuma das anteriores. Ele deu 4 funções. Qual delas é par? O que é uma função par? Então vamos lá. Uma função é chamada função par se o f de x for igual ao f de menos x. Função par. O que quer dizer isso? O f de x igual a f de menos x. Se a imagem de um valor x for igual à imagem do oposto de x. Então, por exemplo, o f de menos 2 tem que ser igual ao f de 2. Isso em todo o domínio da função. Em todo o domínio. O f de raiz de 3 tem que ser igual a f de menos raiz de 3. E assim sucessivamente, para todo x que pertence ao domínio da função. Beleza? Então, vamos ver lá naquelas lá. A primeira é a função seguinte. A primeira diz assim, f de x é igual a x elevado a 5. Então vamos substituir dois valores aí opostos, por exemplo, f de menos 1. Quanto que é f de menos 1? Menos 1 elevado a 5 dá quanto? Dá menos 1. E quanto que é o f de 1? Porque 1 é o oposto de menos 1? É o oposto, certo? O f de 1 é quanto? 1 elevado a 5 é 1. O f de x é igual a f de menos x? Não, não é não, são diferentes. Então essa função não é função par. Letra B. A letra B, a função é f de x igual a x. Que função é essa, pessoal? É uma reta, né? A reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Vamos lá. Substituir, por exemplo, f de menos 2. Quanto que é? É menos 2, não é? Que não é igual. E o f de 2? O f de 2 é 2, porque o y é igual a x. As imagens são iguais? Não. Não é função par. A letra C. A letra C, f de x igual a 1 sobre x. É uma hipérbole. Então vamos lá. Substituir, por exemplo, f de 1. F de 1 é quanto? É 1. E o f de menos 1? 1 dividido por menos 1, menos 1. As imagens são iguais? Não é função par. Letra D. A letra D, a função é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então vamos lá. F de 3 vai dar quanto? 1 sobre 3 ao quadrado, 9. Né? 1 nono. E o f de menos 3? 1 sobre menos 3 ao quadrado também dá 9, porque no negativo ao quadrado é positivo. Encontramos uma função que é par. Observa que o f de 3 é 1 nono, o f de menos 3 é 1 nono, ou seja, o f de x é igual ao f do oposto de x. Essa função, então, é o quê? É uma função par. Completando um pouco o assunto, o gráfico de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo y. Eixo y.
Essa função aqui, o gráfico dela é parecido com isso aqui, olha bem. A função y igual a 1 sobre x ao quadrado, observa que qualquer que seja o valor de x, com exceção de zero, né? X aqui não pode ser zero, porque dividir 1 por zero não é possível, né? Não vai ter a imagem. Então o domínio dessa função é um conjunto dos números reais com exceção do zero, ou seja, R asterisco, né? O domínio. Então qualquer número negativo aqui não vai ficar ao quadrado, positivo também não vai ficar positivo. Negativo ao quadrado, positivo. Positivo ao quadrado, positivo. 1 dividido por positivo, positivo. Quer dizer que o gráfico dessa função está todo acima do eixo x. Você só vai ter y positivo. Ali não tem como dar y negativo por causa do x ao quadrado. E o 1 é positivo. Esse gráfico é parecido com isso aqui, ó. Mais ou menos uma coisa assim, ó. É infinito, viu? É mais ou menos uma coisa assim, ó. São simétricos esses dois ramos, viu? Infinito. O eixo y é uma assíntota. É a assíntota do gráfico. O que é assíntota? É a reta para a qual o gráfico da função se aproxima infinitamente sem nunca encontrar esse valor, justamente porque não pode ter zero no domínio. 1 sobre zero não existe. Então essa curva nunca encontra o eixo y. O gráfico é parecido com isso. Repetindo. O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. Deixa eu te dar o outro exemplo de função par, por exemplo. A função y igual a x ao quadrado menos 1. Olha aqui. X ao quadrado é uma parábola com cavidade para cima, tá? Menos 1. Quer dizer que ela vai passar aqui, ó, no valor 1 negativo. Ó, aqui é o zero, né? Aqui é o menos 1. É a parábola x ao quadrado, só que menos 1. Ou seja, ela sofreu uma translação, né? X ao quadrado passando no zero, mas x ao quadrado menos 1, então desce uma unidade. Ó, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Essa função é função par. Verifica colocando valor para x ali. Por exemplo, que valor nós podemos colocar? Qualquer um, né? O domínio aqui é o conjunto R. Beleza? Então vamos colocar x igual a 4. Então o f de 4 vai ficar quanto? 4 ao quadrado, 16. Menos 1, 15. E o f de menos 4? Menos 4 ao quadrado dá mais 16. Menos 1 dá 15. Observa que o f de x é igual ao f de menos x. O f de 4 é 15. O f do oposto de 4 também é 15. Indicando que é uma função par. Beleza? E a função chamada de ímpar, o gráfico é simétrico em relação à origem. Simétrico em relação à origem. Deixa eu te dar um exemplo aí. A primeira função aqui que foi dada foi y igual a x elevado a 5. O gráfico é parecido com isso aqui, pessoal. Quer ver? O gráfico é parecido com isso. Ó, chega aqui, faz isso e depois vai para lá. O gráfico é simétrico em relação à origem, em relação ao zero. É uma função chamada ímpar, tá? Na letra B, ele deu a função y igual a x. É uma reta. Bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Bissetriz, quer dizer, ela forma 45 graus aqui, né? É uma função ímpar. O gráfico é simétrico em relação ao zero, à origem. A letra C, y igual a 1 sobre x, é hipérbole. Também, o gráfico é parecido com isso aqui, viu? Ó, um ramo da hipérbole aqui, um ramo da hipérbole aqui. O gráfico é simétrico em relação à origem, é uma função ímpar. Aqui também é ímpar, tá? Aqui também é ímpar.
Beleza? E a letra D, que eu fiz agora mesmo, é uma função par. Beleza? Então é isso. Tá claro então? Gráfico simétrico em relação da função par. O gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Função par é aquela função em que a imagem de x é igual à imagem do oposto de x. O que é a imagem? É o y, né? É o f de x, correto? Então é isso por enquanto. Bons estudos, abraço, tchau, tchau.